Fala galera, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o período JK em termos econômicos e industriais, nós paramos, no vídeo anterior justamente falando sobre a questão do plano de metas, tá bom? Gente, o que são metas? Metas você coloca no papel a partir de importantes estudos, que vão te orientar, que vão te dar embasamento, sustentação para aquilo que você propõe, e foi justamente isso que JK fez. JK contou com estudos elaborados, tanto por órgãos no Brasil, como por exemplo o BNDE, como por exemplo o IBGE, como também com órgãos regionais na América Latina, como um processo de parceria de estudos com órgãos econômicos dos Estados Unidos. A partir desse entendimento, a partir desses dados, a partir dessa clareza sobre a realidade brasileira, ele propôs metas para alcançar o seu slogan de 50 anos em 5. Quando ele foi governador, do estado de Minas Gerais, ele já ficou muito famoso pelo binômio, energia e transportes, como motor de desenvolvimento, de aceleração econômica. Então, foi um sucesso em termos, de crescimento econômico, digamos assim, bacana, não em termos sociais, obviamente, mas em termos de crescimento econômico. Então, a gente pode perceber que essa experiência, essa proposta também, essa orientação está presente no plano de metas. Bacana? Então, o plano de metas ele era composto por 30 metas, tá bom? Essas 30 metas eram distribuídas em 5 grandes conjuntos, em 5 grandes blocos, em 5 grandes focos de investimento. Os 5 eram energia, transporte, que eu citei esse binômio aí, mais indústrias de base. Bacana? Perceberam o tripé econômico? Certo? Vê se isso não é participação do Estado. Energia, transportes, indústrias de base. Isso não é participação do Estado, isso não está relacionado à presença do tripé econômico, à responsabilidade do Estado como fator, como agente do desenvolvimento econômico, certo? Romulo, mas você falou 5 grandes campos, de investimentos, certo? O que faltou aí? Faltou alimentação e faltou educação, certinho? Só queria chamar a atenção para vocês para uma situação interessantíssima. Desses 5, campos de investimentos, a gente vai perceber que o grande objetivo era o desenvolvimento urbano industrial. Então as metas elas eram desiguais em termos de recursos, Os campos de energia, de transportes, e de indústrias de base, eles receberam cerca de 93% dos investimentos. Ou seja, mais de 90% dos investimentos relacionados a uma certa meracidade econômica. Tá certo? Então isso já mostra o descompasso entre o econômico e o social, criando problemáticas socioeconômicas, contradições, e gerando fortes críticas e consequências que a gente vai tratar daqui a pouco. Tá bom? E eu queria chamar a atenção para vocês uma situação, a construção, de Brasília e a transferência da capital, do Rio de Janeiro para Brasília, certo? Ou para o Distrito Federal, melhor dizendo, Essa proposta, extremamente complexa, audaciosa, digamos assim, era vista, era encarada e foi apelidada de a meta-síntese ou a meta 31, ou seja, foi acrescentada uma meta a mais no plano de metas original, que vai ser justamente a transferência da capital do Brasil, tá bom? E ela era apelidada de a meta-síntese, que ela vai sintetizar todas as propostas do plano de metas em termos de crescimento econômico, de avanço da integração territorial. E a região, o coração do Brasil, o coração geográfico do Brasil, assim dizendo, foi escolhido por vários motivos. Vai ficar dentro daquela lógica de integração territorial, uma área onde pudesse integrar as várias regiões do Brasil, manter essa lógica de avanço da ocupação do espaço geográfico, do espaço territorial do Brasil e a construção de espaços geográficos, onde você fomentasse uma organização que permitisse o desenvolvimento econômico de outras regiões. Bacana? Então, para você acabar de vez com aquele estereótipo de ilhas econômicas, tá bom? Até mesmo a justificativa militar de você ter uma capital litorânea, uma capital próxima ao litoral, uma capital banhada pelo litoral, que pudesse, de certa forma, estar desguarnecida do ponto de vista militar. Então, você interiorizar essa capital seria interessante até mesmo para uma estratégia militar. Gente, esses apontamentos já estavam presentes em outros momentos, em outros governos, até mesmo durante o início da República Brasileira, isso já foi apresentado.
Os analistas apontam que a grande estratégia, o grande mérito, né, dessa transferência foi justamente fugir do foco de tensão social, do foco de tensão popular, né, que era justamente aquele eixo, né, no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, onde concentrava essa agitação social. Então você blinda, né, os responsáveis pela administração pública em caráter federal, tanto em termos do executivo, né, como em termos do legislativo. Então há uma transferência também dos senadores, dos deputados federais para lá, além do próprio, né, as próprias instâncias federais da justiça, né, sediadas em Brasília, como o Supremo Tribunal Federal. Isso é importantíssimo. Então os autores, né, os analistas, os especialistas apontam isso. Bacana? Então, dentro dessa expectativa, a gente vai perceber que apenas 3 campos de investimentos tiveram metas atingidas. Obviamente, não foi a alimentação. Obviamente, não foi a educação, tá certo? Os 3 campos que tiveram algumas metas, né, tiveram metas atingidas aí foram justamente nos campos de energia, né, nos campos, né, de transporte e no campo de produção de indústrias de base. Bacana? Isso aqui é importantíssimo para a gente entender, certinho? Então, de fato, galera, o que se buscava? A gente pode perceber que esses 3 campos, principalmente, eles perpassam por grandes investimentos, fortes investimentos no setor da construção civil, na indústria da construção civil, na transformação, né, da construção civil. Reparem que esses fortes investimentos capitaneados pelo Estado, organizados pelo Estado, tinham como fonte também, né, o objetivo também, um aquecimento econômico. Então a construção civil, ela gera muito emprego. Isso aumenta o mercado consumidor, né? A construção civil interage com vários setores, com setores diversos, né? Precisando de materiais variados, mexendo com indústrias variadas, precisando de muitas matérias-primas. Então isso mexe com o campo, né? Então você tem um aquecimento no setor primário, no secundário, no terciário, através da construção civil. Percebam que volta e meia, quando a economia está um pouco capenga, instável, você tem aportes para estimular a construção civil, né? Comprando materiais de construção com juros mais baixos, melhores financiamentos, onde você tem redução de determinados tributos que possam se refletir no estímulo a você reformar a sua casa, a você construir. Então, a construção civil, né, ela é um aporte, assim, ela é um auxílio, é uma estratégia muito adotada por governos, né, com o objetivo de aquecimento econômico. A gente pode perceber isso, tá? Certo? Bacana? Então, isso é importantíssimo. Só que você precisa de grana, né? Você precisa de investimentos. Da onde vem essa grana? Por mais que o BNDE, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado por Vargas, né, fosse um dos grandes organizadores, tivesse muito poder de organização, né, foi extremamente importante nessa proposta dos planos de metas, a gente vai perceber que o Brasil vai ter que recorrer a capitais internacionais. Bacana? Isso já deixa claro, né? Isso já deixa claro o processo de internacionalização econômica, o aumento da dependência econômica. Repare que o Brasil aqui não está falando de investimentos em tecnologia, né? Em criando uma autonomia científica no Brasil. Não, a gente está falando, né, de bens de consumo, de fortalecimento do tripé econômico, de chegada de investimentos financeiros, chegada de investimentos produtivos, como as multinacionais que chegavam naquele período, tá bom? E você já deve estar imaginando, né, as consequências relacionadas a isso, o endividamento, né, o aumento substancial da dívida externa brasileira, tá? Então, só para relembrar, coloquei aqui também para vocês, ó, o nosso tripé econômico que você já notou, né? Você já anotou no seu caderno esse ano, certinho? Onde você tem a base dos capitais estatais, aqui o Estado responsável pela orientação econômica, um forte intervencionismo, né? Indústrias de base, né? Infraestrutura urbana industrial, compra de maquinários, de estímulos, né? Pela questão dos maquinários, aí entra papel do BNDE, extremamente importante, tá bom? Ao empresariado nacional, os capitais privados nacionais, cabia aqueles setores de menor complexidade produtiva, que dependia de menos investimentos, né? Basicamente a gente está falando dos bens de consumo não duráveis, como setor têxtil, como indústria alimentícia, como produção de gêneros, né, ligados à questão da limpeza, né, produtos de limpeza,
Bacana? Então, a gente está falando disso. E aqueles setores mais complexos, que a gente vai perceber que vai ter um grande destaque, por isso que eu coloquei de vermelhinho aqui para vocês, tá? Vai ser responsabilidade pelo capital internacional, capital privado internacional, como, por exemplo, as multinacionais, tá bom? Então, assim, a gente pode perceber que a grande publicidade desse período de JK, que vai ser conhecido como os anos dourados, né, girava em torno também da lógica, né, das multinacionais, sobretudo dos bens de consumo duráveis ligados à questão das automobilísticas, né, de eletroeletrônicos, bacana, mas o automóvel assim era o grande símbolo, tá bom? Então, além de um endividamento por parte de financiamentos, tá, a gente vai perceber a presença e o estímulo massivo, né? A criação de infraestrutura e condições de forma a atrair muitas multinacionais. O que JK vai pensar? Ele precisa desenvolver, né? Ele precisa acelerar esse processo. Então, atraindo multinacionais, ele está atraindo tecnologia. Tecnologia esta que o Brasil demoraria muito tempo por si só para desenvolver, tá legal? Ele vai estar trazendo investimentos estes, né, que seriam muito, né, laboriosos para o Brasil conseguir, para o Brasil por si só ter, né, essa produção. Bacana? Então, a estratégia de JK de atrair multinacionais era justificada justamente por isso. Ele achava que ele estava dando o pulo do gato, né? Então, ele conseguiria, de certa forma, acelerar. Então, ele vai afirmar, de certa forma, né, de uma forma, só para vocês entenderem, de uma forma didática, né? Você não pode escrever isso, mas como assim? O Brasil seria muito mais beneficiado pela atração, pela presença, pela entrada de multinacionais, né? Do que as multinacionais iriam se beneficiar vindo. Lê do engano, né, meus amores? Tranquilo? Então, ó, na próxima aula, na próxima sequência do vídeo, aí, a gente dá continuidade a esse pensamento, tá bom? Até daqui a pouco. Obrigado aí.